As informações utilizadas para fazer a matéria a seguir foram retiradas da revista Super Interessante da editora Abril. Identificar em que exatamente consiste a genialidade é um desafio ainda longe de ser vencido. Convenhamos, ninguém sabe defini-la. Por outro lado, muita gente reconhece um gênio quando está diante dele. Por essa razão, optamos pela abordagem mais segura, apresentar a genialidade por meio de exemplos. A seguir, você terá a chance de travar contato com alguma dessas figuras humanas extraordinárias que transformaram a civilização. É óbvio que gênios são como os vinhos, quanto mais antigos, melhores. E a razão é simples. Um gênio contemporâneo ainda não teve o seu impacto nos rumos da humanidade completamente apreciado, enquanto uma figura do passado já revelou completamente o seu poder transformador. Ainda assim, não nos intimidamos e elegemos representantes da nossa era diante de suas contribuições inegavelmente revolucionárias. Tateando pelas beiradas, dividimos os gênios em 5 categorias, de acordo com o talento que tenha marcado de forma intensa sua trajetória: poder de observação, intuição, superação, abstração e engenhosidade. Os recordes ajudam a entrever em meio às histórias de vida de cada um de nossos personagens algo essencial no caráter de todo gênio, e sem dúvida reforçam a ideia de que a decifração da genialidade, embora passível de investigação, dificilmente será reduzida algum dia a uma definição simples e inflexível. Ou talvez seja preciso um gênio ainda não descoberto para finalmente fazer essa síntese. Por enquanto, resta-nos apenas apreciar o que esses seres humanos fizeram e continuam fazendo por nós, instigando-nos a amar e a apreciar a busca pelo conhecimento. Observação. É a tão falada diferença entre ver e olhar. Como deixar de ser um espectador involuntário da natureza e conseguir, ao perceber suas nuances, extrair uma verdade subjacente? Uma das grandes características que marcam os gênios é a capacidade de ler as entrelinhas do mundo natural. Galileu Galilei, com descobertas astronômicas espetaculares e um método baseado na experimentação, ele concebeu aquilo que hoje convencionamos chamar de ciência. Se fosse preciso eleger o pai da ciência moderna, teria de ser Galileu Galilei, de 1564 a 1642. Suas contribuições vão desde a criação do método científico até o desenvolvimento de instrumentação, passando por descobertas fantásticas e pela popularização do conhecimento. Para começo de conversa, o gênio italiano foi o primeiro a identificar crateras e montanhas na Lua, descobriu as 4 maiores luas de Júpiter e constatou que a Via Láctea, faixa nebulosa que cruza o céu noturno, hoje identificada com o disco espiral da nossa galáxia, é composta de inúmeras estrelas, invisíveis a olho nu. De quebra, verificou que Vênus possuía fases como as lunares. Tudo isso só entre 1609 e 1610, logo após ter desenvolvido seu próprio telescópio astronômico. Mas, diferentemente do que se costuma dizer, Galileu não inventou a luneta, apenas recriou o dispositivo de forma aperfeiçoada, após ouvir dizer sobre uma invenção holandesa para enxergar mais longe. Embora doente, idoso e enclausurado, Galileu continuou produzindo. Seu último livro, Discursos e Demonstrações Matemáticas sobre Duas Novas Ciências, foi publicado na Holanda em 1638, onde a Inquisição não tinha como censurar. No que é considerada sua obra científica mais rica, o italiano resume mais de 3 décadas de trabalho com experimentação nos campos da ciência de materiais e do movimento. Aqui, Galileu quase antecipa o trabalho de Isaac Newton com a gravidade, determinando como se dá a queda de projéteis. E com a sua metodologia de trabalho envolvendo experimentação sistemática, ele mudou a história do mundo ao estabelecer a necessidade de testar hipóteses e confirmá-las por experimentos. O sábio italiano mudou a forma como se produz conhecimento e permitiu que a ciência evoluísse até ser a força poderosa que é hoje. Charles Darwin. Ao bolar a teoria que dispensa Deus do papel de ter criado o homem, o naturalista inglês até hoje provoca fúria. Se Copérnico causou tamanho alvoroço ao colocar a Terra em seu devido lugar, apenas mais um planeta de vários, imagine o impacto que Charles Darwin, de 1809, teve ao colocar a humanidade em sua real posição natural, como mais um animal,
na intrincada rede da evolução das espécies. Aliás, nem é o caso de imaginar. Talvez essa seja a única teoria científica que, mesmo depois de comprovada por inúmeras e incontáveis evidências, continua tendo rejeição entre não cientistas, mais de 150 anos depois de ter sido proposta. Formado em meio à nata da sociedade inglesa, Darwin estudou de início para ser médico, por insistência do pai. Contudo, enquanto o interesse pela medicina se desfazia em meio às tediosas aulas na Universidade de Edimburgo, a paixão pelo mundo natural crescia. No fim das contas, o jovem Charles desistiu do curso e optou por seguir os passos da ciência pura. Em 1831, uma grande oportunidade se apresentou. Darwin foi convidado a participar de uma expedição comandada pelo capitão Robert Fritz Horn, a bordo do HMS Beagle, uma emocionante viagem de 5 anos ao redor do globo coletando espécimes vegetais e animais. Durante a circunnavegação do mundo, o naturalista enfrentou enjoos constantes e fez copiosas anotações da viagem. Na passagem pelas Ilhas Galápagos, chamaram-lhe a atenção os tentilhões, pássaros que a cada ilha pareciam ter características ligeiramente diferentes. Esse foi o germe da inspiração que levaria Darwin a conceber como se deu a origem de todas as espécies. Intuição. Método, experimentação e lógica são as peças fundamentais na construção do conhecimento. Mas existem algumas pessoas que conseguem, por processos pessoais e misteriosos, dar saltos conceituais não precedidos por passos intermediários. Esses lampejos, nas mãos dos gênios, mudam os rumos da humanidade. Leonardo da Vinci. Famoso pelos quadros, o renascentista tem uma obra que vai muito além e revoluciona os campos da engenharia e da anatomia. Até mesmo os estudiosos têm dificuldade para categorizar e compreender o tamanho da contribuição de Leonardo da Vinci à ciência e à cultura modernas. E nem é pelo fato de o sujeito ter produzido todos os seus escritos, são cerca de 6.000 páginas só contando as que sobreviveram, invertidos, só passíveis de leitura se colocados diante do espelho. Sem dúvida, esse é mais um dos muitos elementos que ajudam a criar uma aura de mistério sobre o gênio renascentista. Mas na verdade, era mera questão de praticidade. Canhoto, Leonardo escrevia mais depressa e preservava o papel limpo, sem borrar a tinta, escrevendo da direita para a esquerda. Alberto Santos Dumont. Aliando ciência e intuição, ele demonstrou ao mundo que voar de forma controlada era possível, primeiro com balões, depois com aviões. No início do século XX, ele era possivelmente o homem mais famoso do mundo, espalhafatoso em seus inventos, conceituado nos mais diversos círculos sociais. Santos Dumont era uma unanimidade global. Certamente o primeiro engenheiro popstar, mas foi nos céus e não no chão que se viu sua influência mais duradoura. Nascido em berço de ouro em 1873, filho de um rico produtor de café do interior paulista, foi em Paris que ele encontrou sua vocação. Mas, diferentemente do que se possa pensar, o auge de sua carreira como inventor não foi com aviões, e sim com balões. Seu grande objetivo inicial foi demonstrar que era possível conduzir um veículo mais leve que o ar para onde se quisesse. Até então, os balões só voavam, via de regra, ao sabor do vento. Contrariando a sabedoria científica de seu tempo, entre 1898 e 1905, Santos Dumont construiu e testou 11 dirigíveis. Seu maior sucesso foi em 1901, quando partiu de Saint-Cloud, nos arredores de Paris, contornou a Torre Eiffel e retornou ao ponto de partida em menos de 30 minutos. O feito lhe assegurou um prêmio e uma fama sem precedentes